Olá, meus amigos de todo o Brasil, aqui quem fala é Celso Ricardo e durante algumas conversas que a gente vem tendo com pecuaristas do Brasil inteiro, eu me senti na obrigação de fazer um resumo rápido, até para que todos entendam o quanto a pecuária de corte no Brasil vem acumulando prejuízos, mas também o que a pecuária de corte no Brasil precisa fazer, o que o pecuarista brasileiro precisa fazer para sair dessa realidade, desse acúmulo de resultados ruins. Claro que eu faço aqui uma observação. Tendo em vista o mercado atual, hoje, falando do mercado hoje, em termos de valorização de mercado interno, e também o acúmulo, vamos voltar uns meses atrás, o acúmulo do preço da baixa da arroba do boi, somados ao aumento da exportação que os frigoríficos tiveram nos últimos meses, se nós analisarmos esse período e os resultados e as operações, eu não tenho medo nem dúvida de dizer que a arroba do boi hoje poderia estar na casa de 480 a 520 reais. Eu não tenho dúvidas disso. Até porque que para nós chegarmos nesse número seria fácil. É só nós termos acesso aos resultados dos grandes frigoríficos que nós vamos ver que a arroba comercial de venda deles com certeza anda na faixa aí de 1.300, 1.400 reais, eu não tenho dúvida. E a arroba comercial de venda não é difícil de calcular, qualquer um sabe. E eu digo os grandes frigoríficos por quê? Porque eles detêm praticamente 70% das escalas de abate no Brasil, eles andam muito próximo disso em termos de volume exportado, então eles têm margem de lucro na exportação, eles dominam as escalas de abate, dentro do Brasil eles definem os preços, é só sair um pouco mais ou um pouco menos das escalas que eles já conseguem regular os preços do mercado, e a partir daí também eles conseguem de uma certa forma influenciar negativamente a concorrência, fazendo com que diminua as operações e alguns frigoríficos até, pelo acúmulo do prejuízo, por não conseguirem acompanhar o preço que eles pagam no boi mais alto devido à alta margem de lucro na exportação, alguns frigoríficos podem até fechar as portas. Menor concorrência, o pecuarista principalmente acaba ficando nas mãos de 2 ou 3 empresas no Brasil afora. Isso é muito ruim, mas existem caminhos. O Ministério da Agricultura hoje, as próprias federações dos estados, sindicatos, deveriam trabalhar um pouco mais pensando no pecuarista. As relações são muito distantes, nós precisávamos estreitar um pouco mais para trabalhar os interesses dos pecuaristas e não somente os interesses dos frigoríficos. Maior aporte financeiro, maior influência, tudo isso nós sabemos. Mas precisamos trabalhar um pouco onde a cadeia produtiva da carne bovina começa, é no campo. A produção de carne começa no campo, não é no frigorífico. Por isso, a necessidade de uma maior igualdade. Então, existem meios, existem maneiras, Ministério da Agricultura, Secretarias de Agricultura, as federações, os sindicatos estão muito distantes do pecuarista. E eu poderia estender para o produtor rural. Então, o pecuarista, se não tem esse apoio, o pecuarista brasileiro tem que começar a tomar as atitudes. Lembrem o fato que houve recentemente nos Estados Unidos, onde pecuaristas, segundo palavras deles, cansaram de ser roubados e investiram milhões de dólares. Prestem atenção na palavra, investiram milhões de dólares para terem um frigorífico próprio, para terem uma alta valorização na arroba do preço da arroba dos seus animais, deixarem de perder dentro das salas de abate. Então, os pecuaristas entenderam a necessidade. E isso falta para o pecuarista brasileiro. O pecuarista brasileiro é individualista e acha que tudo que ele vai fazer é custo. Não, não é custo, é investimento. E para isso ele precisa trazer para próximo dele, para junto dele, profissionais que entendam dessa área. Porque existem meios, vários meios de valorizar a pecuária de corte no Brasil, vários meios para influenciar o resultado positivo, só que o pecuarista, enquanto ele fica individualista e não quer investir, ele acaba ficando cada vez mais nas mãos dos pecuaristas. Dos frigoríficos, desculpa. Então, uma associação, uma cooperativa, e depende muito do estatuto de cada uma delas, como será a amplitude dos negócios, pode ser melhor ou pode ser pior. Por isso que existem meios, o pecuarista não pode trabalhar com uma situação. A arroba do boi subiu porque está tendo uma baixa oferta. Sim, mas isso tem praticamente dia e hora para acabar. E se nós buscarmos o acumulado dos últimos 12 meses, não precisamos chegar nem a 5 anos. Nos últimos 12 meses, não é uma suba de 2, 3 meses que resolve a situação financeira do pecuarista. Então, trabalhar financeiramente a propriedade rural, que deixou de ser uma área de lazer e hoje é uma empresa a céu aberto, é fundamental. Investir numa boa representatividade. O pecuarista é muito individualista.
ele não é unido. E sem essa união, ele não tem força. As 3 grandes empresas do Brasil não fundaram a ABIEC, a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne? É a ABIEC que trata todos os assuntos do mercado internacional. A ABIEC, propriamente dito, é a relação exterior do Brasil com relação à carne bovina, mas que atende os interesses das 3 grandes empresas. O ministro da Agricultura é uma pessoa, é um coadjuvante, é uma figura representativa que está ali para assinar os interesses da ABIEC. Então somente isso e ponto final. A ABIEC diz quem sim, quem não vai exportar e como vai atuar no mercado internacional. Essa é uma realidade. As indústrias têm uma representatividade para trabalhar os seus interesses dos portões para fora. O pecuarista não tem. Tu vai conversar com um pecuarista e às vezes ele tem 50, ele tem 100 mil bois, ele tem 10 mil bois e ele acha que não posso investir, eu não posso me organizar porque isso tem um custo. Não é custo, é investimento. Que se nós tratarmos todos os pontos, né, as arestas, as pontas forem unidas, com certeza a lucratividade aparece. A estabilidade, o equilíbrio, a viabilidade para a propriedade rural. Então precisamos estar atentos a isso. Então, eu tenho a pecuária de corte com poucas opções de negócio hoje. Por quê? Quase que 100% está tudo ligado ao frigorífico. O Ministério da Agricultura não trabalha, por exemplo, com projetos para nós aumentarmos as opções de negócio. Porque a pecuária de corte não tem representatividade. Não tem ninguém lá no Ministério da Agricultura pressionando. Não tem ninguém lá no Ministério da Agricultura cobrando desse Ministério um posicionamento em prol da pecuária. É tudo muito tranquilo, está tudo muito certo. Eu estou acumulando prejuízos, resultado negativo e está tudo certo. O pecuarista não se atenta para essas situações. Então, vamos lá. Poucas opções de negócio, sem representatividade. Então, quais seriam as opções de negócio? Eu deveria estar trabalhando, né? Exportação de gado vivo, aumentar essas opções. Nós deveríamos estar trabalhando de maneira intensa para nós exportarmos genética, isso também movimentaria dentro da propriedade rural. E, a partir de uma legislação mais adequada e projetos de lei para a propriedade rural, existem meios e mecanismos para nós diminuirmos as despesas da propriedade rural a partir de uma maior produção, com maior viabilidade e melhor preço dos animais na hora da comercialização. Aí sim, um melhor preço em cima de uma produtividade, eu tenho uma representatividade dos custos menores por animal produzido e comercializado, mas eu não deixo de desconsiderar as despesas totais. Esse é um caminho. Ou, a partir desse entendimento, nós teríamos vários caminhos e opções para que esse pecuarista, antes e dentro da porteira, tivesse melhores condições para investir, tendo pautado um melhor preço por arroba na hora da comercialização dos animais. E isso está pautado também com relação a cria, recria, engorda, eu diversificar minha produção dentro da propriedade rural ou criar, a partir de uma associação, meios para que eu tenha a reposição no preço ideal entre esses pecuaristas e a partir daí ter um manejo, né, de produto, de produção que satisfaça, a partir dessa representatividade, os anseios do bolso do pecuarista, da parte financeira, que há muito tempo vem ficando, né, a esmo. Eu vou dar uma ideia de preço para tal época, para tal momento, porque lá vai subir o preço da arroba do boi. Não, é possível sim ter um preço melhor. É possível sim comercializar o arroba do boi melhor, 450, 480, 500 reais, por que não? Inclusive eu lancei esse livro aqui em 2019, aliás hoje eu só tenho ele em modo físico, né? Que trata, tem um capítulo inteiro para pecuária de corte, que mostra onde a pecuária de corte perde milhões de reais por ano. Hoje eu só tenho ele em PDF. Quem tiver interesse pode entrar em contato com o número que eu vou deixar na descrição do vídeo e aí a gente negocia diretamente, tá bom? Então vamos lá, porteira para dentro. Já se atentaram então para situações que o pecuarista brasileiro vive em praticamente todo o território nacional. Então vamos lá. Nunca, e isso serve para pecuária como para agricultura, eu posso tratar o preço de uma commodity a partir dos custos operacionais. Não. Custo operacional eu trato sobre um produto, sobre uma matéria-prima. Nesse caso, que o pecuarista tem o seu rebanho, ele precisa tratar despesas totais. Tudo que eu gasto no campo, desde o arrendamento de pasto, dentro da estrutura da minha propriedade rural, melhoramento de pasto, tudo que eu invisto no campo,
na sede da fazenda, nos maquinários, nos funcionários em termos de salário, né, e encargos, nos insumos totais que eu tenho, todos os insumos da propriedade rural, no próprio rebanho, nos currais da estrutura para um bom manejo, para a qualidade dos animais, nas cercas limitadoras, né, da minha propriedade como um todo, como também dos piquetes, da própria legislação e também das salas de abate. Então, tudo isso aqui tem que estar no papel. Porque na hora que eu vou fazer a conta, na hora que eu vou fazer a avaliação, tudo isso aqui, inclusive a legislação e a sala de abate, fazem parte do processo, porque essas duas etapas são pontos negativos na hora que eu vou pegar o meu relatório de abate. Então, precisamos estar atentos. Por quê? Isso aqui tem influência diária, semanal e mensal. São despesas que automaticamente estão saindo do bolso do pecuarista. Por quê? A comercialização dos animais, até eu fechar um ciclo, e muitas das vezes os ciclos são cortados, eu fico somente tirando despesa do bolso. Despesa do bolso. Então, quando eu falo de rebanho, que eu coloquei aqui nas despesas totais, eu tenho genética, manejo, alimentação e saúde animal. Quanto que isso representa, qual o percentual que ele representa no preço, no percentual da arroba dos animais, que a fazenda tem que fazer esse cálculo? Quanto que representa esses custos totais na arroba do animal que vai ser comercializado? 70%, 80%, 90%, 110%? Por quê? Porque quando eu fechar as minhas despesas totais, que eu vou ter um percentual em cima da arroba dos animais que eu vou comercializar, eu vou subtrair do preço da arroba dos animais naquele momento do mercado. E aí eu vou saber se eu tenho lucro ou prejuízo. Então é imprescindível um bom conhecimento financeiro. Para que, a partir de uma análise, de um exercício, nunca diária, nunca mensal, aí o pecuarista está se enganando. Eu tenho que tratar o exercício 12 meses. Eu vou entender de janeiro a dezembro, no final, se eu tive lucro ou prejuízo. E é óbvio que eu tenho que considerar os anos anteriores, porque o acúmulo de resultados negativos, ele vem se sobrepondo um ao outro. E em determinados momentos, é impressionante como o pecuarista e o produtor se engana. Quando sobe o preço de uma commodity, ele acha que ele ganha dinheiro. Não, não está ganhando dinheiro. Ele está tendo um resultado financeiro melhor que ele tem que voltar para trás para pagar as dívidas ou um percentual de juros das dívidas que vem se acumulando. Então, o pecuarista aqui tem um dinheiro investido e leva um tempo para ele receber, certo? Porém, ele tem uma saída de dinheiro imediato a partir das suas despesas totais. Então, não é fácil para o pecuarista. Mas, como eu disse, da porteira para fora, a representatividade vai buscar melhores situações. Tem que ter alguém trabalhando da porteira para fora. E uma associação é um bom caminho para isso. Mas a associação tem que ser muito bem estruturada. Ela não pode ser desenvolvida com a emoção, não, tem que ser com a razão. E a razão é pautada em serviços que as pessoas envolvidas, elas têm que ter 100% do seu tempo direcionado para a associação, pensando, querendo ter dor de cabeça, buscando novos caminhos, novas oportunidades, se envolvendo com a operação da pecuária de corte. Caso contrário, não adianta nem ter. Não adianta nem abrir a associação. O investimento é investimento, não é custo. O investimento é necessário para que a pecuária de corte possa ter melhores resultados estáveis, né, ao longo dos próximos meses, que possa existir viabilidade econômica, financeira, operacional e comercial. Certo? Bom, daqui para frente, frigoríficos, matéria-prima, sai da propriedade rural, como eu disse, existe um movimento dentro das próprias propriedades, né, cria, recria, engorda, vende, comercializa, mas o grande potencial está em cima dos frigoríficos. Tem meios de mudar isso? Sim. Tem meios do pecuarista ter melhores resultados? Sim. Mas aí o pecuarista tem que investir para ter essas opções. A partir daqui, os frigoríficos, e aí nós falamos dos três grandes, não tem como não falar, detêm praticamente 70% das escalas de abate. Eles abriram unidades em pontos estratégicos e ele fez com que o pecuarista, na sua grande maioria, virasse refém deles. Isso é ruim. Nunca poderiam ter permitido um crescimento tão grande porque eles ficam dono do mercado. Qualquer pressão maior por parte dos governos, eles já alegam que são os grandes geradores de emprego e renda, que tem uma grande influência econômica, então eles acabam dominando até a própria parte governamental, devido à estrutura, o tamanho que eles têm. Então a gente trata os frigoríficos da porteira para fora, mas é eles, infelizmente,
que definem e determinam o preço da matéria-prima na hora da negociação com o pecuarista. O pecuarista não tem nem direito de botar preço nos boi deles. E como eu disse, às vezes o pecuarista se engana tanto, me pagaram R$10 a mais por arroba, R$15 a mais por arroba. Tá, e como é que foi a operação dentro da sala de abate? Foi justa? Se não dá para um lado, tira pelo outro, né? Lembrando que tem excelentes frigoríficos aqui no Brasil para o pecuarista trabalhar. Excelentes frigoríficos. Frigoríficos que são parceiros da pecuária de corte. Agora, o pecuarista tem que estar atento para essas situações, né? Então, é óbvio que o frigorífico tem uma estrutura total e, a partir de uma estrutura total, ele tem um resultado. Mas, Celso, por que frigoríficos fecham no Brasil? Trabalhar com carne bovina não dá dinheiro? Sim, dá muito dinheiro. Mas os frigoríficos que fecham no vermelho e fecham as portas é porque tem uma péssima administração. Não tem gestores. Tem pessoas que herdaram um cargo, não evoluíram, não quiseram buscar conhecimento e aí acabam achando que o frigorífico tem que trabalhar a partir da sua vontade. E não é assim. Gestão. Gestão 100%. A partir da gestão, eu posso voltar lá no próprio investidor, que a partir de uma ideia de negócio, ele vai desenvolver um projeto de viabilidade, uma estrutura, né, uma planta frigorífica, depois ele vai começar a obra e o início das atividades. Se nada disso tiver coerência, o custo por animal abatido e por quilo de carne produzido já vai inviabilizar o projeto ainda na planta. Então temos que ter muito cuidado, uma estrutura total tem que ser muito bem planejada e uma gestão tem que ser perfeita. Aqui, com certeza, frigorífico que tiver essas duas situações apenas bem definidas tem alta lucratividade. E aí começam os pontos positivos. Boi, vaca, novilha, touro, magro, gordo, velho ou não, tudo isso aqui tem mercado para essa carne. E como depois de desossar eu não preciso especificar se é touro, se é boi, se é vaca, eu acabo atingindo mercados um pouco melhores, tendo a qualidade, né, tendo em vista a qualidade das carcaças e a rentabilidade é melhor. Aí, ou seja, eu paguei um tanto na arroba desses animais vivos e eu consigo recuperar isso no mercado na hora da comercialização. Lembrando que os frigoríficos têm os miúdos para comercializar, os frigoríficos grandes exportam e tem uma alta rentabilidade nos miúdos, que eles recebem praticamente de graça, eles não têm custo com isso, porque eles pagam o animal no gancho, eles têm o couro, têm o subproduto, por isso que eu digo, somente uma péssima administração para quebrar um frigorífico, caso contrário, a lucratividade existe. E também o frigorífico, diferente da pecuária, que tem despesas mensais e leva tempo para conseguir injetar dinheiro no seu caixa, o frigorífico não, ele tem despesas diárias também mensais, mas eles têm também um resultado, um fluxo de caixa diário e mensal. Então existe uma composição aqui. E é por isso que, através das diferentes matérias-primas e dos diferentes negócios e mercados, eles conseguem ter uma arroba comercial de venda muito boa. E esses três grandes frigoríficos do Brasil, como eu disse, eu não tenho dúvida, a arroba comercial de venda deles tem que estar em 1.300, 1.400 e tem sim condições hoje, teria condições da pecuária de corte estar buscando. Nesses preços atuais, nas condições dos mercados, nos cenários que nós viemos acompanhando ao longo dos meses com relação ao mercado comercial de venda, a arroba do boi poderia estar aí tranquilamente na faixa de 480, 510 reais, 520, eu não tenho dúvida disso. Porque esses três grandes frigoríficos têm uma alta lucratividade. A partir daí, frigorífico, ele tem mais opções de negócio, porque o leque aumenta, eu tenho mercado interno, eu tenho mercado externo, eu tenho opções de preço. Eu posso analisar a partir da minha carne, do meu produto de mais qualidade, eu posso buscar no mercado mais preço. O grande detalhe é que os frigoríficos dizem que ficam limitados porque não tem uma gestão específica e boa para a área comercial de venda. Os vendedores trabalham apenas com base no computador ou na tabela do concorrente. Não são vendedores, são tiradores de pedido. Não conseguem fechar a frequência entre compra, indústria e área comercial de venda. A grande maioria dos frigoríficos não tem números gerais, totais gerais, disponíveis para uma avaliação diária. Não tem um bom sistema de avaliação. Então, por isso que muitos frigoríficos no Brasil fecham no vermelho. Por problemas do portão para dentro. Não é o mercado que quebra frigorífico, é a falta de gestão. Então, a partir das melhores opções de negócio e opções de preço, os frigoríficos podem trabalhar preço, produto, padrão e volume, dentro de uma disponibilidade de negociação com 7, 14, 21 ou 28 dias. Eles acertam o financeiro, o fluxo de caixa.
a partir de uma marca forte, de uma maior valorização por causa do produto, e assim eles conseguem definir uma melhor margem de lucro. Lembrando que existe o mercado interno, várias opções e tipos de negócio, e também o mercado internacional, que hoje trabalha aí com praticamente 100 países. Então, essa é a realidade que a pecuária de corte brasileira vive. Uma limitação, porque os frigoríficos julgam que não podem pagar mais, mas do outro lado, os frigoríficos que têm um sistema de inspeção federal conseguem exportar, eles conseguem trabalhar o mercado interno e mesmo assim dizem que exportação não está bom, que o mercado interno não está bom. Não é verdade. Existem opções, como eu disse, não está bom para quem não tem gestão. Quem não coloca as áreas para trabalhar da maneira que tem que trabalhar. Frigorífico tem lucratividade, é um bom negócio. Só que tem muitas opções para cá. Para o lado da pecuária de corte, cada vez mais limitado, o investimento é alto, né, por cada operação, só que na hora da comercialização o pecuarista não consegue, né, impor aquilo que ele necessita para ter uma margem de lucro que venha a valer a pena o investimento. Então, esse é um cenário muito resumido, né, mas que tem como sim, eu digo para os pecuaristas do Brasil, tem como mudar esse resultado. Agora, tem que abrir a mente, evoluir, saber que investimento é necessário. Sem investimento vocês não saem de onde vocês estão e a partir daí sim, se fizer um trabalho bem feito, um investimento correto, né, e trabalhar de maneira unida e organizada, com certeza a pecuária de corte no Brasil vai melhorar os seus resultados.